Bom, vou começar por uma historinha, assim, há 21 anos atrás, numa parada de trânsito, nessas paradas de sinal, eu, aquelas crianças ali é, vendendo bala, pedindo dinheiro, né? E aí, uma coisa que me incomodava, eu não sei, eu já tinha visto tantas vezes, mas foi quando aquilo me bateu esquisito. A invisibilidade dessas crianças, porque a gente não olha para elas, em geral não se olha para elas, né? Então ficam aquelas crianças, às vezes, tão pequenas já, fazendo um exercício já de desidentificação, né? Quando o processo de todos nós tem que ser de identificação, né? A gente se auto-identificar, se ver presente no mundo, né? Então, esse processo assim tão triste, né? Mas é uma realidade das cidades grandes, né? Me impressionou muito. Eu saí dali pensando assim, mas o que efetivamente eu posso fazer por essas crianças, né? Não adianta nada ficar lamentando. Essas crianças no sinal e invisíveis, né? Ninguém olha para elas, como se elas não existissem. Aí eu pensei assim, eu tenho a arte, eu me dedico a ela esses anos todos, né? Naquela época, 21 anos atrás, eu já tinha bastante estrada, e é com ela que, no final das contas, eu me identifiquei. Eu acho que minhas questões identitárias foram muito bem atendidas, e têm sido bem atendidas, porque eu acho que isso é um processo para a vida toda, com a arte, né? E aí foi quando, de certa maneira, eu comecei a mergulhar, porque eu já fazia um trabalho com criança e adolescente desde sempre, né? E como faço? Só que eu comecei a mergulhar nisso, nas questões, por que a arte ocupa um papel autoidentificador. Então, comecei a escrever muito a respeito, muitas reflexões, muitos gráficos, porque eu adoro um gráfico, porque me ajuda a me organizar, né? Porque é uma imagem, eu trabalho muito com imagem, então. E eu, então, comecei a pensar de que maneira a arte pode fomentar, mais do que simplesmente oferecer identidade, que simplesmente já é muito, mas assim, de que maneira ela pode ser fomentada, que propostas, o que efetivamente, em termos de proposta artística, pode fomentar. E aí elaborei um projeto e foi quando, então, desenhei e acabei realizando o projeto Eu Sou. Isso tem 21 anos e ele continua aí ampliando, né? Amadurecendo, crescendo para sempre, né? Então, mais núcleos em mais comunidades e tal. E assim, foi assim que surgiu o meu interesse pela questão identitária. Comecei a trabalhar com crianças nitidamente com histórico de violência e pensando, observando o quanto aquelas, aquela relação com a arte vinha modificando essas crianças. E, e aí uma das coisas assim que eu acho que meio que resume esse processo, né, assim, é a questão da identificação. Eu tenho um gráfico muito simples, mas dá para desenhar assim com as mãos aqui, que é o seguinte: eu tenho aqui o autor, né? O autor de uma obra. Eu não estou falando necessariamente de um profissional, estou falando da criança mesmo, no processo dela né, sua manifestação artística, expressiva, seja qual for. Aqui está a criança, o autor, né? E aqui eu tenho a obra. Entre obra e autor, eu tenho um processo que está sendo vivido. Eu chamo esse autor aqui, a gente pode substituir esse autor por espelho. E essa obra, um outro espelho. Os reflexos do processo se dão entre eu produzo, finge que minha mão está aqui, tá? Eu produzo,
me manifesto artisticamente e produzo uma obra. Essa obra me devolve com seu reflexo. E esse reflexo me faz produzir, desenvolver uma nova ação artística. Essa nova ação artística me devolve outro reflexo. Eu chamo de um processo entre espelhos, o processo da arte. Então, quando qualquer experimentação artística provoca um amadurecimento identitário, porque essa imagem era é devolvida para mim das minhas aquisições, das minhas descobertas, das minhas pesquisas durante o fazer artístico, e isso se torna autonutritivo, ou seja, eu me alimento do próprio reflexo e, com isso, eu alimento a minha identidade, né? Ela vai sendo construída, né? Então, não por acaso, no projeto Eu Sou, a base de tudo, o início de tudo, a gente chama de autonutrição, que é feita todo o tempo através da arte. Então, tudo que é proposto provoca essa descoberta de potencialidade, descoberta de uma outra linguagem. Quando eu trago uma nova linguagem, além da verbal, que para muitos é muito difícil, né? Para todos nós, mas a gente vai encontrar crianças com muita dificuldade, seja pelo motivo que for. Então, quando eu trago a arte, eu estou trazendo uma linguagem complementar. Ou, muitas vezes, uma linguagem substituta, porque ela entra nessa ausência, nessa falta, nessa carência de voz, carência de fala. Mas ele precisa ser ouvido, aí os entre espelhos. Quando ele se ouve, ele se fortalece. E, com maior facilidade, ele se lança na relação com o mundo, porque está fortalecido de si mesmo, né? Então, eu não quero colocar a violência, toda a violência na conta da falta de identidade, mas eu preciso dizer que a falta de identidade leva à violência ou a uma anestesia. Aquele indivíduo que repete o que é dito para ele se robotiza nas relações, depois profissionalmente, né? Em toda sua evolução, ele é um indivíduo que repete por uma questão identitária. Então, eu vejo muito dessa forma. Quando, nas questões de violência, eu acho importante se pensar, essa criança vem construindo uma identidade? Porque a gente dizia assim, ele tem uma identidade, eu tenho uma identidade. A gente acha que tem uma identidade, nós adultos. Mas ela nem tão fixa assim, porque o mundo se modifica e a gente vai se adaptando e a gente vai se encontrando nessas novas linguagens que o mundo nos oferece, né? Uma frustração toca muitas vezes a nossa identidade, uma frustração de vida, ela toca a nossa identidade, mas traz mais alimento para ela se restabelecer. Então, ela está em movimento, ela está em transformação. No caso das crianças, existe um ponto básico, assim, uma coisa inicial que é fundamental, que é essa construção. Então, eu, sinceramente, eu não sei se é porque é a única ferramenta que eu tenho, ao que eu me dedico, que é a arte e a arte-educação, eu não vejo nada que possa substituir, talvez possa trabalhar junto, que seja superior, ou sei lá, do que a própria arte e a arte-educação. E quando eu falo de arte-educação, eu estou falando de uma arte-educação de qualidade. É o que eu chamo de uma arte-educação contemporânea, que não está centrada, por exemplo, na história da arte. Ela é importante em muitos momentos, mas centrada na história do aluno e sua relação com suas estéticas, suas formas de representação, suas formas de linguagem. Então, eu ofereço uma linguagem para uma criança, para um grupo de crianças, cada um vai me trazer uma estética, porque cada um de nós tem uma estética própria.
Quando a gente tem uma estética comum dentro de uma sala de aula, todos fazendo a mesma coisa, desculpe, não se está fazendo arte-educação, para começo de conversa. Muito menos nutrindo identidade de ninguém, porque identidade não se constrói a metro. Toda identidade é muito particular. Ela se alimenta da diversidade. E se não houver diversidade, ela também empobrece como recurso. A gente vê, por exemplo, sociedades, comunidades que são discriminadoras, elas são, em geral, muito empobrecidas. Se você parar para pensar um pouco mais, é um ambiente onde a arte não se desenvolve, é um ambiente onde a expressão é muito empobrecida, né? A visão sobre o outro, só se esse outro for igual. Então, todo o processo é muito empobrecido. Então, por que isso acontece nessa? Por que numa comunidade, num grupo, numa sociedade discriminadora, por que isso se empobrece? Justamente pela falta de recursos identitários. Então, eu não me vejo representar, eu copio o que mandam me representar. Quer dizer, por exemplo, hoje mesmo, assim, conversando justamente com a equipe do projeto, eu sou, no caso, era o projeto Asas para o Mundo, mas que é o mesmo conceito, digamos assim, a mesma filosofia. Um dos professores trouxe o horror desse jogador, né, que se desestabiliza, e que, coitado, se desestabiliza com toda a violência que ele sofre em campo, né? E a vontade de largar tudo e tal. E eu comecei a pensar em todas as imagens que eu já vi, assim, momentos de racismo em campo, né? A plateia, como se chama? É porque eu não gosto de futebol, então nunca sei. Mas a plateia lá, aqueles grupos racistas gritando, dizendo horrores. E aí eu vejo ali no meio umas crianças com seus pais, em geral é com o pai, o homem pai. Ali, e o pai gritando aqui. Aí eu pensando assim, gente, o empobrecimento dessa criança. Essa criança tem 8 anos, eu olhava assim, eu acho que tem uns 8, 9 anos. Eu vi vários assim. E aí me chocou pensar assim, não é só um treinamento, é um empobrecimento desse indivíduo. Esse indivíduo cresce empobrecido. Certamente a expressão dele está comprometida. E, gente, a gente sabe o quanto é importante a expressão, né? Sem ela, a gente não se comunica, não aprende, não fica em cima do mesmo. Bom, não vou por aí, mas o que eu quero principalmente fortalecer aqui é essa questão da identidade e do quanto a arte traz isso, traz isso como seu principal propósito quando a gente pensa em termos de arte e educação. Então, quando eu, antes de mais nada, apresento o expressionismo, o renascentismo e todos os outros ismos, até que ponto, neste momento, quando eu apresento, de início, para começar tudo, até que ponto minhas crianças se identificam com esses ismos? Até que ponto o que eu preciso trazer, se existe algum ismo, é o conhecimento dela sobre ela própria. Depois ela vai começar a atravessar o tempo, ir para trás na história, ir para frente nas possibilidades, ir para frente nas possibilidades dela própria. Desejar o futuro depende de um processo anterior de fortalecimento do presente. Algumas crianças, não adianta a gente ficar revendo o passado, porque nem sei se elas querem, e às vezes elas nem têm tanto acesso ao passado. Elas já têm uma falha identitária, não sei bem de onde vim, não sei
não sei muito sobre o que eu gostava quando eu era pequeno. Essas coisas simples. Não gosto de banana, gosto de maçã, não gosto de feijão, gosto de arroz, sei lá. Essas coisas que pai e mãe falam sempre. E que isso é tão importante, porque isso já é fortalecimento, já traz... É, é, é uma construção identitária que já vem lá de trás. Quando algumas crianças não têm esse acesso, a gente encontra isso no projeto, muitas crianças, com um passado difícil dela própria lidar. Então, o que ela tem agora não é estruturante também. Ela, ora, vive na casa de uma avó, ora, a avó não aguenta, vai para a casa de um vizinho, sei lá, e por aí vai. Mas o que ela tem como presente não não permite que ela pense futuro, por exemplo. Sem pensar futuro, eu desejo as coisas agora e que elas aconteçam para mim concretamente. Eu quero realizar um prazer na minha vida. Então, eu tenho um filho com 14 anos. Eu quero realizar prazer na minha vida. Eu pego um tênis de alguém. Eu quero ter esse prazer agora. Eu tiro alguma coisa, furto alguma coisa. Eu não tenho noção da dor. Eu não vivo a dor. A dor emocional é uma coisa, mas o meu desconhecimento faz com que eu não tenha acesso ao outro. Quer dizer, pense no outro, a dor do outro. Então, eu posso violentar o outro sem necessariamente me sentir culpado, porque eu não tenho noção, eu não tenho noção da dor que eu posso estar provocando. Essa dimensão eu não tenho. Eu não tenho porque eu não tenho uma dimensão de mim mesmo. Então, a identidade é isto, traz a dimensão do indivíduo sobre ele próprio. Ele tem uma dimensão dele. E com essa dimensão, é natural que ele veja no outro uma continuidade. E ele cresça com o olhar do outro. Mas o outro tem que estar presente, ele tem que estar se percebendo visível. Quando ele lida com a arte, é esse processo dos espelhos que eu falei para vocês, dos reflexos. E a gente insere nesses reflexos as reflexões, que não acontecem no início, quando você tem um grupo de crianças fazendo um trabalho de artes de boa qualidade, no início é só um nutrir, é como se você trouxesse lanchinho todo dia, lanchinho de autoconhecimento. Depois tem um momento em que ele começa a ver o outro como continuidade dele e se construir pelo olhar do outro, porque ele agora ele vê e é visto pelo outro. A ausência de um interno minimamente saudável, até, mas de um interno, essa ausência torna os indivíduos invisíveis. Eles são incômodos pela questão social, eles são incômodos por qualquer questão socioeconômica, mas eles são principalmente invisíveis por uma questão de pouco de um mundo interno no qual ele não acredita, e ele se transfere, então, para o mundo externo, porque o mundo interno é empobrecido. Então, é empobrecido pela questão social, pelo mundo em que ele vive. Ele só é vítima disso. Então, empobrecido, ele acha que a riqueza só pode estar externa a ele. Então, o mundo externo tem que nutri-lo de coisas, porque ele não sabe outra coisa. Ele sabe qual é o tênis de marca, o boné, o celular, sei lá o quê. Então, ele pode furtar. Ou então, ele é uma criança rica e vazia, da mesma maneira. Então, ele não percebe a dor do outro.
ele não tem acesso à própria dor. A dor dele ele já está meio organizada ali dentro e tal. E o mundo externo só é alguma coisa que o agride. Então, crianças, por exemplo, que vivem o desrespeito, como o bullying, elas têm muita dificuldade de lidar com isso quando tem um mundo interno também empobrecido. Por questões, ela pode ser uma criança altamente talentosa, competente, mas ela não tem oportunidade de acessar isso, entrar em contato com essa competência. É exatamente a mesma coisa que acontece com as crianças de comunidades pobres. Exatamente a mesma coisa. A falta de acesso às próprias competências. Então, muitas crianças ricas sofrem dessa deturpação de que a matéria equivale, e crianças pobres também, que a matéria equivale. Então, elas estão em comum, estão iguaizinhas. É a mesma condição, só muda a condição financeira, socioeconômica, mas, na verdade, as duas estão empobrecidas, esvaziadas, sem essa riqueza desse mundo interno. É esse mundo interno que nos sustenta, é esse mundo interno que faz com que a gente estabeleça uma relação, uma dinâmica importantíssima, o externo com o interno, o externo com o interno. Essa dinâmica se dá quando eu descubro, por exemplo, eu vou dar vou pensar uma historinha aqui. Eu descubro, eu estou ali numa ação artística, numa manifestação. Eu sou uma criança, estou ali, aí descubro misturas de tintas, descubro uma linha no meio, descubro que eu não preciso apagar, eu posso trabalhar com cores sobrepostas, eu posso trabalhar linhas sobre linhas, porque eu recebi essa informação do meu professor de arte, que eu tive acesso a uma arte de educação de qualidade, que me disse, não usa borracha, não. Tenta solucionar linha com linha. Pensa não tem nada que você coloque camadas de tinta. Experimenta, vê o que você descobre com isso. Eu não tenha medo de pesquisar, pesquise. Nessas pesquisas, independente do produto final, né, nesse processo que ele vive, ele pode descobrir um monte de coisas importantes, reforçadas pelo professor, pela professora, né? De assim, olha o que você descobriu, não perde isso aí, olha que legal, olha essa parte aqui, você viu como você não precisou da borracha? E olha, me parece que a figura que você desenhou está com mais movimento porque tem mais linhas. Eu acho até que com mais linhas a gente dá mais movimento, você não acha, não? E essa descoberta traz um enriquecimento interior, interno, que faz com que ele vá de novo ao mundo externo, para se nutrir. Esse mundo externo nutre o interno e, assim, essa dinâmica permanece continuadamente. É a questão da autorreferência. Autorreferenciar-se não é muito fácil no nosso mundo, que traz modelos prontos, e são os modelos certos, os modelos bonitos, os modelos bons, os modelos que podem ser usados. Então, toda uma experiência nos modelos próprios, eles deixam de existir. Isso já é um empobrecimento. Eu não tenho o meu modelo, o modelo já vem pronto para mim. E aí, como é de lá de fora que vem tudo, nada é interno, claro que lá de fora vem muita coisa, mas não é só lá de fora. Então, quando eu descubro que não é só de lá, eu passo a estabelecer essa troca de universos, né? Mais do que mundos, universo interno, universo externo. Eu já falei algumas vezes, dei como exemplo a fita de Moebius. Aquela fita que eu acho que vocês devem conhecer, que você pega uma tira, o Moebius, o matemático, né? Primeiro a gente tem uma cinta, né? A cinta isso na minha interpretação, tá? Eu estou utilizando a fita de Moebius como um exemplo de mundo interno e externo. Eu vou pegar um papel aqui e mostrar para vocês.
muitos de vocês já devem ter, quer dizer, quem já participou de alguma palestra minha, eu falo muito da fita de Moebius, porque eu acho que ela é uma representação tão legal dessa relação interna e externa. Ó, isso aqui na minha opinião, é o que a gente costuma fazer na vida. Aqui dentro, o meu mundo interno é separado do meu mundo externo. Eu vivo o mundo interno com tristezas, prazeres, tá? Tudo aqui no mundo interno. E aqui, externamente, o mundo externo, o mundo. As minhas relações com o mundo. Essas áreas isoladas, quando a gente isola, que é o que a gente mais faz, isola as áreas, e muitas pessoas não estabelecem mesmo relação do externo com o interno, a gente acaba empobrecendo as nossas conquistas, nosso aprendizado. Quando eu consigo transpor isso, e aí é que entra a fita de Moebius, que é, ao invés de eu juntar assim, eu viro, o papel é meio pequeno, mas vai. Eu viro e faço isso. É um pouco aquela sensação, aquela imagem de infinito. Ó. Essa é a fita de Moebius. Que eu aqui estou no meu mundo externo. Estou no meu mundo externo. Continuo no meu mundo externo. E aí tem uma hora... Epa, peraí. Mundo externo, até que eu entro no meu mundo interno. Agora estou dentro... continuamente. Sem setores separados. É claro que a gente se protege do mundo, tem um mundo interno que a gente tem mais que proteger, né? Independente se ele é forte ou frágil. A gente não vai se expondo, né? Mas a reflexão, para uma boa reflexão exige que eu esteja lidando com a minha vida como na fita de Moebius, vivendo o interno e externo, questões externas que eu trago para o interno e do interno para o externo. A arte é isso. A arte não é isso. Não é uma cinta. É uma fita de Moebius. Você não pode trabalhar a arte, hoje é só externo, amanhã é só... Agora o próximo vai ser só interno. Não existe isso. O externo fica empobrecido e o interno fica empobrecido, porque há uma nutrição do meio, desses dois meios, desses dois universos. Então, crianças violentas desconhecem o mundo interno. E o que elas sabem do mundo interno, elas que viveram de mundo interno, é tão pobre, é tão inconsistente, é desconhecido delas, sem representação, sem reflexo, que então ela passa a viver no mundo externo e achando que com isso ela se nutre. Mas a gente só se nutre acessando esse mundo interno, as nossas possibilidades de representação, né, e tudo isso. A arte traz toda a simbologia que é própria de cada um de nós e que precisa ser respeitada em suas particularidades. Aí a gente volta à diversidade, né? Os vários papéis que a gente pode assistir nos outros, né? Um grupo onde você trabalha a inclusão em crianças com dificuldade, você oferecer essa oportunidade a todos de que, em suas diferenças, sem esse papel tão típico, infelizmente, da educação mais típica, né? Essa educação conteudista, né? Que é passa conteúdo sem reflexão. Isso é de um empobrecimento total, de desconhecimento. Eu repito, eu não tenho relação... Eu repito os comandos. Quando tem alguma apresentação de alguma coisa que dita como arte, são imagens iguais, de uma atividade idêntica, em que está toda permeada por certo e errado. Isso não está certo.
Não, não foi isso que eu disse para você fazer. Tinha que colocar mais isso, mais aquilo, né? Então, a gente tem aqueles murais com coisas iguais, que você não consegue identificar quem é quem ali. A oportunidade de eu me relacionar com as diferenças e me encontrar nessas diferenças, eu perco. Porque eu me encontro nas diferenças. Todos nós somos um pouco burros, um pouco inteligentes, um pouco egoístas, um pouco altruístas, um pouco feios, um pouco bonitos, um pouco homens, um pouco mulheres, um pouco tudo. Nós somos um pouco de tudo. Então, quando você vai, um ambiente educacional é para trazer essa diversidade. Então, como é que eu posso criar uma situação em que a minha diferença ela é um erro dentro da escola. A minha incompetência, a minha distração, a minha falta de foco, a minha forma de falar, ela não é aceita na escola. Mais do que isso, as minhas características pessoais não são aceitas. Então, eu só me resta lutar contra esse mundo que não me aceita. Então, mas para eu ser aceito, eu tenho que, antes de mais nada, me reconhecer como pessoa. Aí a gente entra o tempo todo nesse processo identitário. Quando eu descubro que não consigo mesmo ser muito detalhista, mas sempre me foi cobrado que eu seja detalhista, que eu fique muito tempo desenhando e que eu faça o mais correto possível o desenho, e eu não sou detalhista, eu estou retirando, está sendo retirado de mim, está sendo impedido que eu exerça a minha maneira, a minha forma de expressão. Então, eu resolvo as coisas meio rápido, manchando as tintas. Eu gosto das manchas. Mas eu teria que ser detalhista, e eu não consigo. Eu estou sempre... não consigo trabalhar dessa forma, que é a forma correta. Quando a minha linguagem não é aceita, parte de mim não está sendo aceita. É a minha expressão, é a minha comunicação com o mundo. Então, eu elimino isso. Não é à toa que a gente escuta crianças com 10, 11, 12 anos dizendo que odeiam a aula de artes. Eu não tenho jeito para isso. É o que a gente escuta muito nessa faixa etária. Porque ele já tem um percurso de não aceitação de suas próprias características, suas estéticas, sua maneira de resolver, sua maneira de se expressar. Ao contrário disso, quando eu acolho a forma própria daquele aluno, eu estou acolhendo uma identidade que estaria em formação. Ele se identifica daquele jeito. Eu não posso tirá-lo desse lugar e colocar ele num outro padrão, que é o padrão aceitável, é o que eu quero. E é assim que eu dou uma boa formação. Todo mundo igual. Não é todo mundo igual. E aí, a invisibilidade, a falta de identificação, eu não me identifico. Aí eu volto àquilo que eu disse no início. Ou eu me pasteurizo como pessoa, me anestesio, ou eu me revolto contra o mundo, porque esse mundo não me aceita. De alguma maneira, eu saio, mesmo que de uma maneira horrorosa, de alguma maneira eu sou ou o resultado de uma identidade que nunca se construiu, e que, de repente, ser violento é uma identidade. Não é à toa que tem aquelas crianças, naquelas turmas que a professora chama atenção sempre, está sempre dizendo fulaninho, fulaninho. Ele acaba vendo que é uma forma dele estar visível, né?
Então, aquela frase que eu não gosto de estar querendo chamar atenção, e que as pessoas veem com um certo desprezo, está querendo chamar atenção. Ele está, sim, querendo chamar atenção. Ele está querendo construir uma identidade. Ele não quer ficar invisível. Então, ele descobriu que assim ele incomoda, e quando ele incomoda, ele chama atenção. Então, encontra esse o caminho. Chamando atenção. Eu machuco o meu colega do lado, ele chora, todas as atenções são voltadas para mim, me veem, eu vou lá para a sala da diretoria, acontece isso, aquilo, chamam a minha mãe, olha, seu filho que existe, está aqui existindo, fazendo um monte de coisa porque ele existe. No final das contas, é isso. Eu não estou dizendo que... Eu não estou querendo passar a mão na violência, passar a mão na cabeça da violência. Se a violência tem uma cabeça, assim, não é isso. Mas a gente tentar pensar o que vem, qual é a experiência anterior, o que acontece anterior a isso tudo. É apenas um indivíduo que nasceu assim? Eu não consigo acreditar. Sinceramente, não consigo acreditar. É claro que a gente tem os casos de psicopatia, né, e tal, não entendo nada disso, não sei nem avaliar, né? São os casos psiquiátricos e tal, aquelas coisas severas, complicadas e tal. Mas uma boa parte das crianças não tem esse diagnóstico, né? Nem teriam esse diagnóstico. Então, tem muito mais uma relação com o meio. A invisibilidade, e muitas vezes a invisibilidade está dentro de casa. E eu dei esse exemplo das crianças de sinal de trânsito, mas, no final das contas, não precisa ser a criança de sinal de trânsito, não. Pode ser a criança do clube rico, pode ser a criança que está no carro com o motorista. São crianças invisíveis. E aí, é quando a coisa, a matéria, o concreto entra nesse lugar muito mais facilmente. É quando eu não tenho a subjetividade. O que é subjetividade? A formação do sujeito. O que é o sujeito? A identidade. Um sujeito... Qual é a diferença entre um sujeito e um indivíduo? Todos nós somos indivíduos, mas lutamos para sermos sujeitos, né? Ou já somos e tal. Então, todas as nossas crianças de um grupo, elas são, antes de mais nada, são indivíduos, são pessoas e indivíduos. Agora, a formação do sujeito se dá a partir da construção da opinião. Ele tem uma opinião. Para ele ter uma opinião, ele tem que se identificar, ele tem que se reconhecer no mundo. Senão ele não tem uma opinião. Quando eu tenho uma opinião, já aquela criança que incomoda muito porque ela diz que não quer assim, que quer assado, essa criança é maravilhosa. Ela está em processo de construção da identidade dela. Ela é um sujeito em formação. Porque um sujeito sem formação, ele repete modelos estereotipados. Todo modelo mas assim, para reforçar, modelos estereotipados. Então, eu não sou ninguém, mas eu tenho a oportunidade de ter uma arma e, com ela, todo mundo vai me respeitar. Eu sou o cara quando eu tiver no meu corpo, por exemplo, a identificação do marrento. Vão ter medo de mim. Então, eu estou presente, eu estou existindo ali naquele momento. E isso passa a ser a ferramenta de construção dele próprio. Na verdade, não se constrói, ele se paralisa nessa ferramenta que é a que dá uma identidade para ele. Um monstro de identidade, mas é uma identidade. Mas também poderia ser aquela criança que se apagou, virou um adulto apagado. Na adolescência está apagadinho, né? Ou ele tira 10 porque decorou tudo, ou simplesmente não consegue acompanhar a escola, para no meio do caminho e tal. Mas ele não está construindo aprendizado nenhum, porque ele não tem essa referência. A autorreferência é o terreno aonde a gente lança uma âncora de apoio, mas com um cabo bastante longo para que a gente possa transitar. Mas a gente tem uma referência
Quando eu fico muito distante do meu ponto, eu puxo a corda e volto para bem pertinho da minha âncora, que é a minha referência, minha autorreferência. E a gente cria várias referências assim. Quando eu não tenho isso, eu estou barco desgovernado. Então, as referências passam a ser outras. A que mais eu consigo dar conta, qual é? Ter coragem de fazer uma coisa que machuca, que agride o outro, que causa danos ao outro. Eu tenho coragem, olha só, pronto, eu já tenho uma referência. Eu tenho coragem, eu sou isso mesmo. Não mexe comigo não, entendeu? Porque eu sou isso mesmo. Então, esse indivíduo só pode se apoiar nisso. Quando a gente... Tem tantos casos, por exemplo, tem um caso que fica sempre na minha cabeça, que uma menina que entrou no projeto, passou por mim e disse, ela disse assim, eu falei assim, é sua primeira aula, segunda, sei lá, primeira, segunda aula, né? Você está em que ateliê? Eu te levo lá. Aí ela disse assim, eu não sei por que eu estou aqui, porque eu já sei o que eu quero. Aí eu disse assim, mas o que você quer? Aí ela disse assim, eu quero ser mulher de bandido. Aí eu disse assim, na hora eu levei um choque, né? Mulher de bandido. Gente, essa menina já criando um script para a vida dela, é esse? É isso que ela espera para o futuro dela? Aí, aí eu disse assim, eu acho que você é tão novinha, sabe? Tem tanta coisa ainda para... Você pode até escolher isso, mas você tem que ver outras coisas e, de repente, você saber exatamente o que você quer. Por exemplo, você está vindo para cá, você não sabe ainda como é que é a aula de arte. Pode ser que aqui na aula de arte você descubra muitas outras coisas que você quer, que você não tinha pensado ainda. Porque é muito mais que uma aula de artes, é uma aula de experiências, de muitas coisas, a gente descobre uma... Vai lá para a sua aula, então. Aí ela foi, eu não me lembro se foi na outra aula, eu não me lembro, só sei que ela entrou, eu estava no escritório, assim, ela entrou, fez assim para mim, eu disse, entra. Aí ela disse assim, eu já eu não quero ser mais mulher de bandido. Eu já sei o que eu quero ser. O que que é? Eu quero ser professora de arte. Foi essa frase da menina, em 2 aulas. Isso foi uma coisa tão... Eu fiquei muito emocionado, né? Assim como fiquei emocionado e aterrorizado quando ela me disse que queria ser mulher de bandido, eu fiquei emocionado, né? Assim, com um alívio, né? Quando ela... Não importa o que que ela vai ser, mas ela já viu que ela tem outras opções, né? Se tem essa, tem outras. Então, isso faz... Isso é a grande diferença, né? Enfim, a gente vê, por exemplo, aquele menino que eu... São vários meninos, né? Lá na plateia, lá na arquibancada, sei lá, do futebol, que eu vi na televisão, aquelas crianças e os pais lá, racistas, gritando, essa criança tem tanta possibilidade de se tornar um bandido, depende da esfera de bandidagem, né? Porque tem vários níveis de bandidagem, mas que é bandido do mesmo jeito. Tem o mesmo que aquela criança que foi abandonada, porque, de alguma maneira, esse menino também está sendo abandonado, né? De suas próprias convicções. Eu já posso imaginar, esse pai nunca refletiu, será que isso que eu estou fazendo serve? Isso é modelo para o meu filho? Será que isso daí faz sentido? Enfim, aí a gente entra por uma outra coisa que é a reflexão, que é o que a arte promove o tempo todo. O tempo todo. Reflexão. E as crianças, mesmo as pequenas, fazem algumas reflexões por conta própria e outras elas fazem estimuladas por nós, professores, que precisamos estar atentos à sensibilidade delas, precisamos estar sensíveis, observando o caminho, as linguagens,
as estéticas próprias, respeitando essas estéticas, e apontando as descobertas. Porque mais do que apontar para a descoberta é promover reflexão. E a reflexão que muitas vezes leva, puxa, eu sou capaz de fazer. Olha, e quando eu descubro que eu sou capaz de dar uma solução, aqui presente está a Juliana. Estou olhando para ela aqui, está bem na minha frente aqui. A Juliana com a turma, com aquela turma das crianças trabalhando com as caixas, Ju, hoje. E aquela menina dentro do... Eu até postei lá no meu Instagram, aquela menina olhando pela janela do castelo, que era uma caixa, e ela olhando pela janela do castelo, né? Uma coisa maravilhosa, ela socada dentro daquela caixa, com as pernas um pouco para fora, mas ela estava no castelo naquele momento, né? E ela descobriu que ela faz um castelo, um castelo que tem janela, que ela pode olhar através. Gente, isso daí... Ela não tem como abandonar a riqueza desse autoaprendizado, dessa referência, ela foi nutrida, está sendo nutrida dela própria, né, das suas competências, identificando suas competências. Isso é maravilhoso. Isso não apaga. É tipo, um dia eu andei de bicicleta. Será que eu sei ainda? Sabe andar de bicicleta. A gente não esquece nunca. São experiências muito... As experiências com a arte são experiências muito profundas, porque elas também trazem desafios, e precisam trazer desafios. A busca de soluções, encontrar soluções. Gente, o que mais a gente precisa na vida? Encontrar soluções. Não é? A gente tem que praticar isso. Gente, a gente tem praticamente 10 minutos, e eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta, eu gostaria de abrir, para não ficar só eu aqui falando. E aí é só abrir a gente pode tentar pelo áudio mesmo. Só abrir o áudio aí. Pedro, o pessoal pode abrir o próprio áudio, né? Não sei se o Pedro está aí. Boa noite. Tá. Eu recebi uma aqui. Como você trabalha com esse imaginário hoje? Como transformar o imaginário social diante dessa pobreza? Eu acho que quem faz é a própria arte. Foi o Fernando que perguntou isso. Eu acho que quem faz é a própria arte. A gente veicula, a gente oportuniza, né? Para que essa mudança que você diz aqui, como transformar o imaginário social diante dessa pobreza. Esse imaginário interno, a conquista desse imaginário interno, ou o resgate, né? Porque as crianças, na verdade, têm todo esse imaginário. Então, a pobreza social é que elimina a possibilidade desse imaginário fantástico, né? Que já vem com elas. Então, o trabalho de arte e educação de qualidade, muitas vezes é de resgate. E a gente tentar não fazer nenhum desserviço, porque as crianças já estão prontas, né? Elas estão, muitas vezes, comprometidas. Elas estão comprometidas com o que se espera delas externamente, né? O mundo, o que espera delas. O que a gente mais escuta também, crianças quando começam, está certo assim? Ou, eu não sei se eu vou saber fazer isso. Mas pode isso que ele está fazendo? É um pouco assim, me dá um modelo. Com o modelo eu vou saber fazer. E não existe esse modelo. O modelo é essa particularidade. Você trazer para público a sua particularidade. Descobre a sua particularidade e depois compartilha. Cada um é um, né? Então, poder compartilhar isso. E o outro ir desenvolvendo a própria sensibilidade para que possa
tirar proveito da particularidade do outro, né? Mergulhar na particularidade do outro, nas características que aquela pessoa tem, são tão enriquecedoras. Gente, tudo que é igual é pobre, não tem outro. Tudo que é igual é pobre. Mas eu não sei se te respondi, Fernando. Falei, não sei se te respondi. Sua pergunta é ótima, mas não sei se eu fui ótimo na resposta. Mas qualquer coisa a gente volta. Mas a Foi sim, Valéria professor. levantou. Muito obrigada. Ah, tá bom. Você está. Ok, beleza. Valéria, você levantou a mãozinha aí. Pois é, Hélio, boa noite. Boa noite. O que eu estou entendendo é que a arte-educação é um percurso para a criança ou para o adolescente de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Isso, é exatamente isso. É um percurso, porque quando a gente trabalha com estética, o que é estética? É a forma como você traz uma opinião, por exemplo. Sua opinião tem uma forma. Você dá uma forma. Essa é a estética, né? Uma opinião comum é aquela estética esvaziada, aquela coisa. Os estereótipos fazem parte de uma estética esvaziada. É aquela mesma coisa igual para todo mundo. Isso daí não tem estética própria, é aquela estética pobre. Para que eu tenha desenvolva a minha própria estética, é um percurso de autoconhecimento, né? É um percurso. E descoberta do outro, autorreconhecer-se, né? Quando você me traz uma pergunta como essa, ela toca nesse momento a sua pergunta pode ser uma referência para mim, me faz pensar sobre. Mas para que eu possa minimamente dar a minha opinião, não necessariamente está certa, nem é a verdade, eu preciso ter uma autorreferência. Eu tenho que estar com como é que chama? A minha âncora em algum canto. Eu tenho que estar autorreferenciado em algum ponto. Então, o que você me diz me toca. A sua referência entra em contato com a minha referência, e aí, com isso, eu posso tentar te dar a minha opinião, né? Mas, se eu não tenho, eu vou no livro e te digo, segundo fulano e tal. Não estou dizendo que isso seja ruim, não, tá? Mas, assim, ou eu só tenho referência externa, então eu caso essa referência, o que você me traz como uma referência externa, ou nem elaboro a referência externa. Para eu elaborar uma referência externa e até me apropriar dela e colocar na minha forma, na minha estética, eu preciso eu preciso ser autorreferenciado, minimamente. Eu não me basto, claro, eu preciso de todas as referências do mundo, mas eu tenho que ter uma referência própria. As crianças que vivem se tornam violentas ou apagadas, porque o apagado ninguém se incomoda, só quando é violento. As crianças apagadas ou violentas que nos incomodam, desculpe, as crianças violentas que nos incomodam, elas não têm essa referência interna. As apagadas também não, mas essas não incomodam, infelizmente. Serve para repetir o que eu quero. E a referência, nesse caso, seria o repertório. O repertório do que? Da referência? Não. A referência, nesse caso, eu posso entender também como que ela tem como repertório, em termos de vida, né, de Sim, você vai experiência. construindo um repertório, sim, com certeza. E esse repertório estabelece conexão com repertórios externos. E é assim, e aí vai criando essa teia que se alimenta e se desenvolve como um todo, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma questão... não, eu vou por outro caminho. Assim, é a mesma coisa que eu quero falar, mas deixa eu aqui pensar. Aquele menino que nunca entende me incomoda.
Ele nunca entende, me incomoda. Certamente, o não entendimento é uma parte minha, esquece do menino agora, é uma parte minha que eu não lido bem. Então, eu boto para escanteio, enfio numa gaveta lá, tranco, porque eu tenho uma parte de não entendimento que me incomoda. Quando esse menino vem e não entende nunca o que eu explico, eu estabeleço uma conexão com ele na hora. Ao invés de me conectar com referências minhas, conecta com dificuldades minhas, com questões não resolvidas, que eu botei para escanteio, que eu botei na gaveta. Só que o menino vai lá e abre a gaveta e lá vai o meu não entendimento, ele tira de lá de dentro o meu não entendimento. A minha incapacidade, que eu julgo, de não entender determinadas coisas. Eu dei um exemplo idiota, sabe? Mas, assim, talvez seja idiota, mas, assim, por exemplo, uma criança suja. Ai, meu Deus, lá vem aquela criança sempre suja. Ninguém dá banho nessa criança. Porque não sei o que, essa criança só chega suja. Não tem que nada. Certamente faz conexão com a sua sujeira. Sinto dizer, mas faz. Alguma coisa que simbolicamente tem representação de sujeira em você faz conexão. Porque não tem outro. A gente vive nessa relação de conexões, sabe? Hoje a gente tem essa conexão aqui, nós estamos todos conectados aqui pela internet, a internet, né? É essa grande teia aqui. Mas, na verdade, já somos conectados sempre, porque aprendemos uns com os outros e as relações que se estabelecem, a gente aprende simbolicamente, não é tão linha direta assim, é isso, é aquilo. Eu encontro um fio simbólico que liga com a simbologia do outro lá, que o outro... E vamos todos nos ramificando, né? Quando você elimina uma criança, quando você não dá a possibilidade de uma criança, estou falando você, quando nós não damos a possibilidade de uma criança se auto-reconhecer, a gente está tirando ela da teia. A gente está dizendo, você na minha teia não, tchuft. Não quero. Ela vai ter que buscar uma teia, que seja da criminalidade ou dos apagados. Estou dando como se só existissem essas duas opções. Mas assim, só para... um pouco por aí. E esse teu curso, ele conversa, de certa forma, com arte-terapia? Olha, conversa com arte-terapia na medida em que a gente... na medida em que a gente respeita e considera a simbologia como um elemento forte, não para ser desvendado, mas para ser respeitado dentro do processo. O que acontece é que há não, a palavra não deveria ser preocupação, mas assim é o que me ocorre agora, com uma relação com a estética. Mas a estética no seu sentido mais amplo. Não é a estética que seleciona o belo e o feio, não. Não é isso. É a estética, a capacidade de representação que cada um de nós tem. Então, tem uma estética musical. Quando você canta aquela música, você canta do seu jeito. É a sua estética para cantar. A voz é péssima, e não sei o que, mas você tem uma estética própria para levar aquela música. A maneira como você leva aquela música. Então, a sua estética numa escrita, na sua poesia, não importa a qualidade da poesia, é a sua estética de representação através da palavra poética. Então, tudo passa pela questão estética. No trabalho arte-educacional, que eu chamo contemporâneo, né? Que a gente utiliza as práticas reflexivas e tal, há uma preocupação nesse sentido, mas não de o que está se passando com essa criança, então eu vou trabalhar umas propostas para melhorá-la, porque ela tem uma dificuldade de socialização muito grande, sei lá. Essa preocupação não é nossa. A gente vai nutri-la
E quando ela traz, por exemplo, a dificuldade de socialização, aquilo vira uma ocorrência que depois de poetizada se transforma numa nova proposta. Poetizada significa ela é devolvida sem julgamento. Então, o garoto violento, eu volto à questão da violência. O garoto violento, dentro do nosso espaço, nos projetos, nos espaços de arte e educação, ele traz ocorrências. A ocorrência que ele traz é a violência. Mas não é para eu ficar horrorizado e nem tentar dar um jeito desse menino parar de ser violento. Isso faz parte do pedagógico, que também corre ali do lado, claro. Ele não vai fazer o que ele bem entende. Mas quando eu poetizo violência, e a palavra violência cabe numa poética, quando eu poetizo violência, eu tiro o julgamento. E sem julgamento, eu devolvo numa proposta. E ele vai, então, se banhar daquela poética que um dia foi violência pura, concreta. Deixou de ser, porque é poética agora. E aí esse mesmo menino faz mudanças enormes. Faz naturalmente, porque ele passa a se conhecer. Ele se interessa pela proposta porque ele se identifica com ela. E aí, dali, vai. E é a amplitude da arte. E que é isso? A arte é amplitude todo o tempo. Se não for, e não for dinâmica, também não é arte. Né? Não tem fim, é continuado. Tá bom. A Sônia falou aqui que temos que entender... Obrigada. Apagou aqui. Teria que ver ali ainda. É porque eu tenho um probleminha. Se eu for olhar o chat, eu me descontrolo aqui, já não sei mais nem o que eu estou falando. Professor, muito lindo. É ver o que nos agrada aos olhos e o que não nos agrada de forma neutra. A violência faz parte da identidade daquele ser violento. Exatamente. Muito Mas claro que tem questões sociais. Agora, questões assim, o impacto social, que é seríssimo, né? Que a gente sabe que é seríssimo. Né? Mas a arte não deixa... Eu não quero me estender, porque já são 8h05. Mas, assim, não existe possibilidade de você, transformar a violência em poética. Está incentivando a violência. Nunca, em hipótese nenhuma, você não incentiva a violência com isso. Quando uma criança traz uma arma e transforma a arma artisticamente, você não está incentivando, você está ampliando esse pensamento tão restrito na coisa concreta, a arma, a morte, a bala. Isso tudo é muito concreto. Isso tudo assim, a arma para matar, é tudo muito concreto. Quando a arma se transforma pode ser transformada pela arte, não tem mais controle sobre essa concretude se perde, porque ela é lançada num espaço muito mais amplo, que é o espaço da poética. Gente, eu adoro falar sobre isso e acredito que vocês também gostem. Então, aqui, gostam de pensar e falar sobre isso também. Mas, 8h06. E agradeço muito a presença de vocês, muito mesmo. Fico muito feliz de ter gente interessada nesse assunto. E não tem jeito. O que eu posso dizer para vocês, garantir que a arte salva. Isso salva mesmo. Um beijo a todas e todos. Grande abraço. Obrigado. Beijo, Hélio. Obrigada.